não tive uma infância normal e maravilhosa como outras crianças. Assim como brinquedos, roupas quentes, comida e uma cama confortável para deitar. Na cidade de Mariana, no estado de Minas Gerais, eu vivia nas ruas junto com meus pais, passando fome, passando frio, mas aquilo era que a vida me atribuía. No inverno de 1992, meu pai e minha mãe tiveram um forte resfriado, e por conta desse forte resfriado, gerou uma pneumonia para os dois, aonde eles tiveram infecção respiratória. E por falta de cuidados, meu pai e minha mãe infelizmente vieram a falecer, pois o destino foi muito cruel comigo. Vivendo uma vida triste, com dificuldades apenas só com 16 anos de idade, mesmo assim eu segui o pouco que meus pais me ensinaram, de ter uma vida digna e honesta, e não seguir pelo caminho errado. Então, já havia se passado um ano. Eu estava com 17 anos de idade. Foi quando um dia, pelo final da tarde, a cidade de Mariana estava muito movimentada, pois estava sendo realizado um evento na cidade. A cidade de Mariana estava sendo visitada por turistas de todas as regiões do Brasil. Naquele final de tarde, eu estava caminhando pelas ruas da cidade de Mariana como de rotina. Então passou um jovem casal por mim. Pelo que eu percebi, eles eram pessoas numa classe financeira muito alta. Ao passar por mim, eles deixaram cair a carteira. Naquele momento, de imediato, eu apanhei a carteira, corri até eles e entreguei a eles. Aquilo foi um ato de muita honestidade da minha parte, que veio gerar uma admiração e atenção deles em relação à minha pessoa. Eles pegaram a carteira de volta e começaram a olhar para mim com muito orgulho e muita admiração. Foi quando aquele rapaz falou: "Onde você mora? Você mora próximo daqui?" Naquela hora eu falei para ele que eu não tinha moradia, que a minha moradia era pelas ruas. E aquele rapaz continuava a perguntar: "Onde está seu pai e sua mãe?" Naquela hora eu falei que meu pai e minha mãe já não estavam mais comigo, que eles haviam falecido mais ou menos um ano atrás. Naquela hora aquele rapaz olhou para aquela moça e de voz baixa falou: "Ele se encaixa no nosso quadro. Ele é o número perfeito." Naquela hora eu confesso que fiquei sem entender, mas continuava próximo daquele casal. Foi quando aquele rapaz falou: "Eu tenho uma proposta para você. Você foi muito honesto. É algo raro hoje em dia nesse mundo. Sendo muito honesto, a proposta é algo tentador. Se você aceitar, a sua vida vai mudar. Você não vai mais precisar dormir pelas ruas, passar frio, passar fome. Você aceita ir morar com a gente na nossa fazenda?" Nossa fazenda fica localizada na cidade de Austin, no estado do Texas, Estados Unidos. Além do estado do Texas, na cidade de Austin, também possuímos muitas terras na cidade de Del Valle, também no estado do Texas. Aquele rapaz me fazendo aquela proposta, mesmo morando nas ruas e aprendendo a não confiar em ninguém, só em mim mesmo, ignorei tudo aquilo e aceitei aquela proposta dele.
Mas antes, eles me levaram ao hospital da cidade de Mariano mesmo e fizeram uma bateria de exames comigo para ver como estavam minhas condições de saúde. Estando ótimas minhas condições de saúde, então viajemos para os Estados Unidos, rumo em direção ao estado do Texas, indo rumo à cidade de Austin. Chegando lá, eu fiquei admirado. Era um lugar muito lindo, uma fazenda enorme. E eu comecei a viver aquele núcleo familiar, tendo comida em abundância, um lar e um conforto indispensável. E havia 2 funcionários daquela fazenda que eu não me sentia bem na presença deles, pois havia algo sombrio naqueles homens. Eles tinham uma aparência assustadora, algo que não inspirava confiança alguma. E mesmo assim eu me oferecia para ajudar eles com as tarefas do campo. Mas aquele casal evitava de toda forma e falava que, em hipótese alguma, eu ia fazer alguma coisa ali, que eu não era empregado, que eu estava ali para ser tratado como fosse alguém da família. Aquele casal que estava tomando todo o cuidado comigo, pois ele se chamava Dominique, ela se chamava Cristina, mais conhecida como Tina. Alguns dias morando naquela fazenda, eu comecei a acompanhar Dominique em suas caçadas, pois ele adorava fazer a caça de veado na floresta. Dominique estava sendo uma pessoa muito especial na minha vida, pois ele estava sendo uma figura paterna. Então, sempre quando eu e Dominique fazíamos a caça de veados, abatendo eles na floresta, aqueles 2 homens eram responsáveis por levar a carne do veado para a fazenda e fazer a limpeza e o corte da carne. Eles eram como se fossem os açougueiros de plantão de Dominique. Na fazenda havia uma sala subterrânea, que era uma câmara fria, responsável de refrigerar toda a carne que ficava armazenada ali. Então toda a carne que era abatida pela caça que fazíamos na floresta era colocado naquela câmara fria. E era retirado uma certa quantidade para que Cristina preparasse para a gente consumir. Mas algo eu achava estranho. Eu tinha curiosidade de conhecer essa sala, essa câmara fria que ficava no subsolo da fazenda. Mas Cristina e Dominique estavam sempre evitando que eu conhecesse essa tal sala de câmara fria. E foi uma noite. Era bem tarde. Já havia passado da meia-noite. Sem que Cristina e Dominique percebessem, eu saí do meu quarto e fui até a sala de estar, onde ficava pendurado um molho de chave na parede. Pegando aquele molho de chave, sem fazer qualquer barulho, eu abri a porta lentamente e saí para a rua. E fui me dirigindo para a tal sala subterrânea, onde era a câmara fria. Observando ao redor, eu percebi que não havia ninguém. Aqueles 2 homens estranhos não estavam na rua. Talvez estavam dentro da casa onde eles ficavam, que ficava um pouco afastado da casa onde eu ficava. Me aproximando daquele lugar, havia uma escada subterrânea. Era uma escada de pedra, com formato de espiral. Eu comecei descendo daquela escada. Percebi que havia mais de 40 degraus, que se aprofundava cada vez mais para o subsolo. Foi quando avistei uma pequena mesa, que havia muitas placas. Eram placas com muitas numerações e haviam muitos nomes. Foi quando avistei uma placa
Ela era o número 84 e ali estava meu nome. Aquilo me deixou muito curioso. Eu não sabia por que estava meu nome naquela placa, o número 84. Então a curiosidade me consumia. Mesmo assim, eu comecei a seguir em frente e avistei uma porta de metal. Ao abrir aquela porta de metal, eu avistei uma enorme câmara fria. E havia uma grande quantidade de carne armazenada. Estavam todas penduradas em um gancho. Ao me aproximar, eu percebi que todas estavam embaladas com um plástico grosso. E havia aquelas placas de numeração, igual eu havia avistado na mesa. Aquilo começou a me assustar. E eu percebi naquele momento que o próximo número era o número 84, onde estava meu nome naquela placa. Vendo aquilo, eu fiquei assustado e muito mais curioso. Então eu comecei a abrir aquela primeira carne que estava embalada no gancho. Ao tirar aquele plástico grosso, eu fiquei cada vez mais espantado e aterrorizado, pois aquilo não era carne de animal. Era um garoto que regulava mais ou menos de idade como eu. Havia mesas naquela câmara fria com bandejas, com braços e pernas retirados dos corpos que estavam ali armazenados. E também havia muitos vidros com órgãos humanos, como corações, pulmões e fígados. Aquilo me deixou em pânico. Naquele momento, a atmosfera do lugar começou a se modificar. Eu sentia meus ombros pesados, minhas mãos estavam suando, minhas pernas estavam tremendo. Muito assustado, eu já estava conformado que eu tinha que ir embora daquele lugar de qualquer forma, porque pelaquela placa eu ia ser o próximo. Então comecei a correr sem parar, me afastando daquela casa que eu ficava, aonde eu avistei um velho carro. Me aproximando daquele carro, a porta estava aberta e havia chave, pois eu nunca havia dirigido na minha vida. Mas estando em pânico, eu arrisquei a dirigir. E para minha sorte, eu consegui ligar o carro e comecei a sair daquele lugar. Andando em alta velocidade com aquele velho carro, foi quando eu consegui chegar na estrada principal. Pois em alta velocidade pela estrada, em uma curva, eu acabei encapotando o carro. E eu não conseguia me mover, pois eu havia sofrido uma fratura no meu braço e na minha perna. Algumas horas se passando, eu percebi que o sol já estava raiando. Já estava quase amanhecendo. Foi quando veio um homem pela estrada com uma velha caminhoneta. Ele parou e começou a me ajudar. Em pânico, eu comecei a contar toda a história para ele. Ele me colocou na sua caminhoneta e me levou para a cidade, me levando para o hospital. Chegando até o hospital, eu implorei a ele que não falasse a ninguém que eu estava ali. E ele falou para que eu ficasse calmo, que ele não ia falar nada para ninguém. Para minha sorte, não apareceu ninguém no hospital. Eu expliquei toda a história para ele e ele me ajudou. Ele também era um fazendeiro daquela região. Então aquele homem pediu se eu queria ficar na fazenda dele. Eu falei que não, que eu queria retornar para o Brasil. Queria retornar para a cidade de Mariana, no estado de Minas Gerais. O homem me ajudou. Ele pagou meu passaporte, retornei para o Brasil e voltei a morar nas ruas de Mariana. Ao passar de algum tempo, eu me tornei um adulto. Comecei a trabalhar. Comecei a ter uma vida de um cidadão normal. Pois eu falo a vocês que quase fui vítima de uma atividade de canibalismo, que quase fui devorado. E esse é o meu relato. Os Canibais do Texas.